Pampa Debates. Oferecimento GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisac Digital. Dinheiro na mão, sem cartão. E Sescop RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates que traz o nosso presidente ali de hoje, nosso querido Eduardo Fernandes. Prazer em ter aqui, Fernandes. Boa noite, Paulo Sérgio. Prazer estar aqui contigo de novo. O Nestor, prazer estar aqui na bancada. Então, anuncia o Nestor Raim, por favor. Então, vou anunciar o Nestor e já parabenizo pelos 90 anos da Farsul. Agradeço muitíssimo. Parabenizo o trabalho. Nem parece que ele está com 90 anos, né? Fantástica essa grande Essas idas à entidade. Suíça. Nossa, e também fazer uma saudação especial. Hoje é o Dia da Indústria. É verdade. Esse setor tão importante. E Dia do Trabalhador Rural também. Dia do Trabalhador Rural. O setor da indústria, 50, anotei até uns números, 50 mil indústrias no Rio Grande do Sul, 800 mil empregos, Paulo. 24% do PIB do Rio Grande do Sul, a indústria. Então, esse setor importante. Capitaneada pela Fieres com o novo presidente Gilberto Porcelo Petri, que vai substituir o querido Heitor Miller. Então, e que sofreu bastante nos últimos tempos, aí, nos últimos anos. Quantas mil indústrias tem aqui? 50 mil. As 50 mil não dão uma JBS. Infelizmente, aliás, a JBS Só também. sacanear, né? Mas se tivesse a injeção da JBS, as 50 mil empresas eram 5 milhões de empresas. Se tivesse muito 18 exatamente. Se tivesse não, só fiz para sacanear, não, viu? Tá certo, exatamente. Mas é isso mesmo. Exatamente essa Com dinheiro público é fácil. Que foi feita, aliás, até falando do BNDES, eu comentava contigo, a gente teve uma reunião com a Maria Silvia Bastos, que é a nova presidente do BNDES, extremamente eficiente, ela é extremamente eficiente, mostrou que quer trocar essa imagem. Colocou ordem no bordel. Mudar a imagem do banco, trazer os investimentos para empresas menores, que é quem fomenta a economia, né, Paulo? Acho que esses grandes aí que trabalham de conluio não tem mais espaço. Isso que só apareceu a JBS, tem que aparecer as outras que levaram dinheiro do BNDES. Tem muita coisa maior aí, eu acho. Eu acho que ainda vem muita coisa maior, infelizmente. E olha, e são os mesmos, e são há muitos anos. A JBS, ela começou lá no fornecimento de carne para os candangos em Brasília, pago pelo governo federal. Né? Com o João Batista Sobrinho, pai dos guri aí. O que falávamos aqui, nós, Paulo, aqui nós falávamos da JBS há 6 anos atrás. Tu falava especialmente, porque tu conhece muito mais que eu o setor. Eu digo, isso é um crescimento artificial, isso não se sustenta, isso não é um crescimento então. sustentável, não é fruto de know-how, de uma atividade empreendedora, como é o Lehman, como é o Abel Diniz, não, isso é fruto só de falcatrua. E os meninos esses, lá para a sertaneja, eles se habituaram a isso. Né? Só cresceram com dinheiro público. Essa que é a verdade. Hoje tem uma reportagem interessante dizendo que um deles comprou um gravador muito ruim, mas que por $500 comprou, tá ele de mãozinha com a esposa, um vibrador com Wi-Fi. Tirando a notinha, um vibrador com Wi-Fi. Mas é uma chinelagem. Não, isso não pode ser verdade. Estava circulando em sex shop em Nova York. Mas isso vocês leram aí na internet, não leram em nenhum jornal sério. Isso aí. Mas fotos, vimos fotos. Tem fotos? Na mão dele? Não, a foto. Ele olhando o vibrador, depois saindo com a sacolinha. Mas tem uma testemunha, uma moça que diz ali, eu estava lá, eu vi. Por isso que surgiu o assunto. Mas tá, olha, é uma coisa, comprar é outra. Não, ela viu ele comprar, pagou $500 pelo aparelho, como diz o gaúcho. E ele mandou de presente para alguém aqui no Brasil. Para vários, né? Porque ele fez essa delação e mandou para vários. Uma bomba de chimarrão com Wi-Fi. E nós estamos falando aí de se ocorrer, porque ontem trataram aqui, políticos e tudo mais, como se o impeachment já tivesse acontecido. Quer dizer, já estão escolhendo o substituto. Até o nosso Fernandes aí já escolheu o substituto do Temer. Não, na verdade eu não escolhi, mas a gente tem uma preferência trabalhada, conversado, ou empresários que a gente conversa aqui no Rio Grande do Sul, fora, no Brasil também, que é o presidente do PSDB agora, que é o Tarso Gereissati, que é um empresário, sabe lidar bem com a agenda empresarial, a agenda do que está se passando e parece não ter rabo preso hoje, que é uma
seria a coisa mais importante hoje seria ter isso. E entender essa agenda, aí colocar isso com o nome do Tarso Gereissati, pelo fato de a importância das reformas, né? Acho que o que não pode ser deixar para trás agora essas reformas que estavam encaminhando. Te vê, as empresas sofreram muito, todo o setor. Acho que o setor do agronegócio ainda é um setor pujante que não sofreu tanto quanto a indústria. Sabe o que eu tenho atualmente contra o Tarso Gereissati? Essa defesa que ele fez intransigente do Aécio, né? Pô, para aí, convenhamos, né? O Aécio é indefensável, o caso dele. É difícil. É muito difícil, entendeu? O Tarso, agora, o Aécio, agora ele tem que se preservar, né? Vamos para a investigação, vamos ver, tudo bem. Agora... Mas o que mais me impressiona no momento atual é que um quadrilheiro, um ladrão, um ordinário como o Renan Calheiros está arrumando espaços de rádio, de televisão e apontado como solução e está ao lado de centrais sindicais. Mas um quadrilheiro como o Renan Calheiros, que eu não sei como é que está solto, ele serve de alavancagem para certos movimentos, mas o que é isso? Por isso, na minha pequena vivência, porque a gente tem um micromundo de pessoas que circulam de diversas concepções e categorias econômicas, etc., as pessoas estão descrentes. Agora à tarde veio a notícia que o ministro Supremo se alavancou o Supremo por força de ter como padrinho a JBS. Está julgando esses casos. Vou esperar para ver, vamos aguardar, porque tem muita coisa. O Paulo Sérgio tem razão, a rede é muito cheia de armadilhas. Vamos aguardar. Não dá, mas, quer dizer, agora as pessoas não acreditam mais, Paulo Sérgio e telespectadores, em ninguém. Não acreditam mais em nada. Isso é o pior que está acontecendo na internet, Nestor. Agora estão tentando sacrificar e o Janot, o Fachin e a própria Polícia Federal. Quer dizer, daqui a pouco estes são os vilões da história, os outros são os mocinhos. Não, aí não, né? O Janot explicou num longo artigo hoje por que ele aceitou essa delação para mim, porque ela é uma delação bombástica, que vai cortar caminhos para desnudar eventos que, sem este sacrifício de ver impunemente esses vigaristas soltos em Nova York, nós nunca saberíamos. Então ele só pagou um preço, só fariam se fosse assim. O que precisaria estivesse no meu lugar? O Instituto da Delação é esse. Agora, a delação não prosperará se não vier as provas. Quer dizer assim, presidentes da República tinham contas no exterior. O Temer recebia um mensalinho de 100 mil, recebeu não sei quantos milhões lá e pegou 1 milhão para... Bom, isso tudo tem que vir em prova. Número da conta, quem sacou o dinheiro. Não é simplesmente denunciar a delação para se perfectibilizar. A simples gravação ela já condena, indo até um pouco mais além, porque a simples delação condena o Michel Temer. Agora, tira a gravação e deixa só a entrada com codinome de Rodrigo, do Joesley. É Joesley, né? Joesley e Wesley. Wesley Safadão e o Joesley Safadão. Só a simples presença dele na casa do presidente da República, entrando pela porta dos fundos, com nome, com codinome, convenhamos. Só por isso, se é nos Estados Unidos isso... Nossa, deu para bosta. Não, nem vai adiante. Agora aqui no Brasil, agora vai justificar o resto. Não, tem que justificar só essa. Agora dizer, não, eu recebi ele porque achei que ele ia tratar da... Aí mentiu, né? Ele ia tratar da Operação Carne Fraca. A Operação Carne Fraca foi 10 dias depois. Não, e até porque não teria nenhum mal em dizer que vai receber um dos maiores empresários do mundo para tratar de temas importantes da economia. Mas trata com agenda, coloca com o nome do... Se ele recebe com agenda, com o nome do cara, é outro papo. E no Planalto, não tem nada que receber às 11 da noite na casa dele. Né? Casa entrando pela garagem com um codinome falso. Mas está difícil, realmente, olha. Vamos para um assunto mais ameno, né? Porque o Paulo Sérgio nos deu a honra, compareceu lá a inauguração do novo prédio da Farsul, que foi concomitantemente aos 90 anos da Farsul. Aí eu fiquei ali na cerimônia, eu sou dos bastidores ali da Farsul, estou oculto lá. Eu fiquei olhando assim o tempo que levou para construir a sede da Farsul na Borges de Medeiros. O tempo que levou para construir a sede que foi replicada agora nos mesmos 3.700 metros quadrados. Em 10 meses se concluiu um prédio de 3.700 metros quadrados, em 10 meses. Isso na outra sede levou 6 anos e meio. E há
produtividade da agricultura e o avanço da agricultura está em ordem direta a esse fato. Quando a Farsul foi inaugurada nessa sede que ela está agora, em 1982, nós produzimos 40 milhões de toneladas de grãos. Passados esses 35 anos, o Brasil vai produzir 240 milhões de toneladas, 6 vezes mais na mesma área agricultária. Então, olha o que foi o avanço da tecnologia na agricultura. E a Farsul que passou de 1927 para cá, eu estou vendo esse momento de conturbação política, né? Em 1927 nós tínhamos aqui o Borges de Medeiros como presidente do Estado, né? Que seria o cargo equivalente do governador. Saí da Revolução de 23, da campanha de 23, após o Flores da Cunha, do teu conterrâneo ilustre, o João Neves da Fontoura. Assis Brasil. E os assisistas do partido Assis Brasil, aquelas eleições, e já caminhando para a Revolução de 30. A Farsul passou por isso. Depois passou pela Segunda Guerra Mundial, passou pelo governo Vargas, passou pelos governos militares, e até chegar a esse momento. Quanta coisa aconteceu. Lá na Farsul nasceu a nossa Associação Rio Grandense de Imprensa, na Farsul nasceu o MTG. Eu gostei desse link para mostrar a importância da tecnologia. Não, a importância na história do Rio Grande do Sul da Farsul. Foi criada a ARI e criado o MTG. O MTG. Não, e sabe quem morou lá, Paulo Sérgio? Lá, seus apartamentos. O Pasqualini morou lá no prédio da Farsul. E ali embaixo, que tu conheceste, eu tenho certeza que tu conviveu, nessa época são mais contemporâneos teus, tinha a Livraria Lima, do Mário de Almeida Lima, que era correspondente do Estadão. E ali o pessoal ia ali para discutir, para falar as coisas. E frequentavam a casa do Paulo Brossard, o Batista Luzardo, subiu naquele elevador de sanfona ali e tal. Então, desfilava por ali a história do Rio Grande, a história do Rio Grande do Sul da época. Então, eu me sinto feliz, mesmo sendo um partícipe de menor importância, de ter presenciado um terço dessa história da Farsul, estou 34 anos na Farsul. E nós, no Rio Grande do Sul, temos um gene muito do agronegócio, a importância do agronegócio para o Rio Grande do Sul para prosperar. Sem dúvida nenhuma. Nós levamos, num almoço, o secretário Búrigo, e um dos problemas, eu acho, que é que o agronegócio ele não prospera, ainda mais pelo problema da infraestrutura. Exatamente. Estradas ruins, e problemas de energia elétrica. Nós não podemos implantar nota fiscal eletrônica porque não temos internet. Infelizmente, portos. Há 40 anos atrás, a gente falava na ligação Ibicuí-Jacuí, que é uma coisa simples na Europa, já teria sido feito há 100 anos. E por penúltimo, destaco que a Farsul cresceu muito na gestão do Esperoto, porque ali veio, logo no iniciozinho do Senar, que se desenvolveu muito, que era um serviço de formação profissional, junto com a FETAG, que é a nossa parceira, a Casa Rural. A Farsul tomou uma dimensão e uma importância tanto no Estado como no país, a federação mais antiga, com influência e ramificada no país inteiro, em pleitos que são de interesse da categoria. De todas as federações. Exatamente. Foi a primeira. Tu estava falando no Borges de Medeiros, eu aqui me lembrando de outro cachoeirense, porque o Borges de Medeiros, embora depois tenha sido Caçapava emancipada, né, mas a certidão dele é Cachoeiro do Sul. Sim. E ele bateu de frente com outro cachoeirense, Ramiro Fortes Barcelos. Ramiro Fortes Barcelos, que escreveu de Amaro Juvenal. Que escreveu o Antônio Chimango, que é o chamado Poemento Campestre, que é um deboche, assim, uma sátira à figura do Borges de Medeiros, que teria se criado numa fazenda, e a evolução dele teria se dado por meios. Aí ele faz ele liquida com a figura do Borges, que foi um homem também grandioso para a época, como foi o deputado Assis Brasil, como está foi aquecendo para entrar em campo. Esse é bom, esse é esse é o camisa 10. Esse vem aqui honrar a velha escola do pai. Não. E vem aqui explicar por que ele é a favor do impeachment do seu correligionário. Não é difícil, né? Do PMDB, do Michel Temer. Será que ele está chutando o cachorro morto? Já pensava assim antes? Eu gosto de ser provocativo. Prazer tê-lo aqui, deputado. Paulo, para mim, uma alegria, um prazer enorme estar aqui contigo. Teus sempre convidados tão qualificados, né? Os nossos amigos que te acompanham há muito tempo. Mas na verdade, não é cachorro morto. Acho que nós temos aí um processo muito difícil pela frente. Né? A gente, infelizmente, assim, sente um apego, né, muito forte ao cargo por parte do presidente, assim, uma disposição de não renunciar, né, porque o presidente não foi eleito, né, ele assumiu o país na condição de vice-presidente da República, num momento difícil, um momento de ruptura institucional.
um momento de profunda instabilidade política, social, tivemos a maior recessão, enfim, um contexto extremamente difícil, e assume a responsabilidade de conduzir numa transição o país no rumo da estabilidade. E o que nós vimos, infelizmente, e eu digo que não sou o primeiro deputado do PMDB, do Rio Grande do Sul, da bancada estadual e da bancada federal, a tomar essa posição, e tomei realmente, não considero que tenha sido uma precipitação, não acho que seja irresponsabilidade um parlamentar adotar esse posicionamento nesse momento. E por quê? E respeito absolutamente, Paulo, assim, os meus colegas que pensam de forma diferente, mas não só, e faço questão de registrar, que está desassociado da trajetória do meu pai, não é da visão política. Sim, até porque teu pai era amigo do Temer. Né? Exatamente, era amigo do Temer. Conviveram quantos anos na Câmara Federal? Mas eu me refiro à postura contundente em que ele sempre adotou em posturas semelhantes a estas. Né? Então eu faço questão de dizer que, independente disso, eu vejo que nesse caso específico... Sabe que me surpreendeu a sua atitude, deputado? Me surpreendeu. Eu imaginei que o PMDB tivesse esse espírito ainda corporativista. De preservar a própria imagem do partido e da pessoa que hoje ocupa o cargo de presidente da República. Eu tomei com uma surpresa, mas acho que o senhor tenha, dentro desse raciocínio aí, fundamentos na decisão tomada. Porque eu acho que nesse momento que o nosso país vive, nós precisamos transcender o raciocínio partidário. Tá? O que me leva a adotar essa posição, que foi, enfim, protocolado hoje pela OAB, né? Enfim, vários setores da sociedade civil, e se você for fazer uma leitura do sentimento e do pensamento da sociedade hoje, é nesse mesmo sentido. Eleições diretas ou indiretas? Mas só para concluir, o que eu sinto é que essa circunstância foi tão forte, foi tão grave, não é? Assessores presos, um ex-deputado que era um assessor direto, um operador com uma mala de R$500 mil preso. Olha aqui, ele foi pro Guinness, né? Ele quebrou o recorde, 100 metros rasos com a mala na mão. São tantos casos de envolvimento criminoso diretamente ligado ao Palácio do Planalto, e culminando com essa gravação, onde fica absolutamente explícita realmente posições completamente incompatíveis. Nesse momento, eu não vejo condições políticas do presidente. Já estamos agora com a bancada completa. Está aqui o nosso procurador do Estado, meu querido amigo Jorge Luiz Terra. Prazer tê-lo aqui. Obrigado, é um prazer estar aqui com um amigo e com os novos amigos. O senhor já sabia da decisão do deputado de se somar aqueles que querem o impeachment do presidente da República? Não, mas eu não quero o impeachment. Eu acho que o presidente, nesse momento, não deve... Impeachment? Não, a posição que eu defendi... Não, só que alguém não vai acontecer, ele pedir demissão. Não, a posição que eu defendi nesse momento, é que o presidente tem a grandeza de entender... Não vai rolar. Aí é outra coisa. Não vai rolar. Não, mas ele pode... Eu até estava feliz. Não vai rolar. Não, mas ele... O caminho pode ser... Mas ele não vai pedir. Mas o caminho pode ser o impeachment. Só batalhar eleições diretas mas ou indiretas? indiretas? Mas é que o impeachment... Eu acho que num primeiro momento a solução deve ser constitucional pela eleição indireta do Congresso Nacional. Muito bem. Eu acho que o simples processo de aprovação em 2 turnos de uma emenda constitucional e a regulamentação do processo eleitoral, a eleição, nesse sentido, seria quase no tempo normal. Eu vou cometer um exagero. Imaginar que o Temer renuncie é imaginar que eu vou romper com a minha família, a Gisele Bündchen com o Tom Brady, e vai vir no Rio Grande do Sul casar comigo. Não tem a menor chance de acontecer. Isso até também não tem isso até pode, não sei com relação à sua família. Gisele Bündchen, eu acho que sair do governo... Não tem a menor... Não tem a menor condição de acontecer. Pelo seguinte, imagina se o presidente da República, ele já fez muitas tolices, mas ele seria um idiota completo. Vai abrir mão de foro privilegiado. Ele tem uma turma com ele, todos pendurados na Lava Jato, que imediatamente após a renúncia dele, perdem o cargo. Moreira Franco, nosso conterrâneo Eliseu Padilha, tem 4, pelo menos, ministros. Ele não vai abrir mão, jamais, só sai da lá de guindaste, não tem a menor possibilidade de ele renunciar. Não vai fazer, mas não tem a menor possibilidade. Mas pode... O Papa Francisco... Mas vamos ouvir o nosso procurador, mas não tem como. Que já entrou em campo.
Só no impeachment. Doutor Jorge Luiz Teles. Desculpa, então, não, boa noite. E é um pampam. E é debate, né? Então a gente tem que estar preparado para isso. Eu vim até de Caneleira. Né? Não, ele tem que vir com o Nestor em campo. Ele só joga por cima da bola. Mas me elogiou ali, já não faço nada. O que o senhor disser está certo. Não, e realmente, nosso presidente perdeu uma condição de liderança. Né? Eu costumo dizer que para ser chefe basta uma nomeação no Diário Oficial. Para ser líder é preciso muito mais do que isso. Né? Então, um presidente é alguém que tem que ser uma referência, tem que dar um norte, uma condução para o país, ainda mais no momento de crise que vivenciamos. E nosso presidente realmente não tem condição de fazer isso. Não sei se em algum momento teve, mas agora certamente não tem. Né? Mas também, como disse o senhor Nestor, eu não acredito que ele, aí uma visão mais egoísta, né? E também de compromissos que ele tem com o grupo, que ele vá renunciar. E então só nos resta o impeachment. Com relação à eleição direta, na verdade são necessárias 10 sessões, né? Então essas 10 sessões demandariam um tempo tão grande que... Não tem inviável. Não, que é inviável. Então, o caminho que nos resta é a eleição indireta, não há outra alternativa. Paulo Sérgio, o que me preocupa um pouco é esse cenário entravando toda a economia novamente, enquanto nós tínhamos algumas reformas importantes para serem votadas. Isso a economia já sofreu nos últimos 2 anos, as empresas os índices de desemprego cada vez maiores, e novamente nós travaremos o Brasil por essas questões políticas. Nós travaremos? Não, eles travam o Brasil. Trava-se. Não, o Brasil se trava novamente. Então, eu vejo muito uma discussão ainda política. Nós sofremos com o travamento deles. Não se está dando a discussão importante que é, vamos continuar vendo o rumo para o Brasil. Não existe projetos de longo prazo para melhorar o Brasil. Existem projetos políticos, existem projetos de poder. Tem que mudar isso. Então, o deputado Thiago colocou bem, o governo agora tem que ter uma grandeza de ver a hora de se afastar, mas é importante também que o Congresso, que o Senado saiba que essas reformas são importantíssimas para que todas as empresas, a sociedade consiga novamente crescer. Não existe mais espaço para o Brasil ficar travado como ficou nos últimos anos. E, infelizmente, isso se trata muito mais por questões políticas do que por questões de gestão dessas empresas. Então, esse ponto eu acho muito importante. Está se travando um debate político muito forte, mas não se está travando esse debate das reformas, da continuidade das reformas. É que, na verdade, nós não temos partidos que apresentem um projeto de nação. Exato. Né? Isso é uma dificuldade que temos. Os partidos têm projetos de poder. Né? Como eu chego ao poder, como eu mantenho no poder. Vivemos a questão do governo de coalizão. Né? Nós temos numerosos partidos, portanto, nenhum partido consegue chegar a mais do que 20%. E aí, para se manter no poder, ele faz coalizões que para nós são estranhas, né? E então ele acaba tendo compromissos que são muito próximos. Já foi feito um estudo do Instituto Paraná, que pegou os programas do PMDB, do PSDB, do PT e do DEM, e todos eles são muito parecidos. Muito parecidos. A ideologia, né? Muito calcado em social-democracia, apenas para agregar o que o senhor refere, né? Não há como se ter uma democracia saudável com 34 partidos. Exato. Uma boa parte deles vendendo e alugando espaços de TV em campanhas presidenciais ou coisa que vale. Comprando ou vendendo. Isso não pode dar certo num regime presidencialista e muito menos uma transição para um regime parlamentarista. O regime presidencialista já é um regime perverso. É um regime que só deu certo nos Estados Unidos. Nos outros países onde se implanta presidencialismo, é ruptura, é embates, é crises. Hiperpresidencialismo, na verdade. Essa é a semeadura do sistema presidencialista no mundo. Agora, para ter parlamentarismo, precisa ter um sistema partidário saudável. Nós estamos mal no presidencialismo e com nenhuma chance de implantar o parlamentarismo. Então, a nossa situação realmente é grave por esse aspecto desse multipartidarismo irresponsável. O Conselho Regional de Medicina Veterinária combate o exercício ilegal da profissão. Se você conhece alguém
que não é médico veterinário, dando consultas, fazendo cirurgias ou receitando medicamentos, Nestor Rainha, sua esposa é veterinária, denuncie. Só um profissional formado e habilitado pode atender seus animais com segurança e cuidado. O resto é charlatanismo, que agride o bem-estar dos animais e a saúde pública. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, responsabilidade e cuidado com a vida. Vamos agora com a mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia pelo nosso CREA-RS. CREA-RS em Foco. A gestão 2015-2017 do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul tem como objetivo principal a valorização e defesa da área tecnológica. Nossa atuação visa melhorar as condições de trabalho, de fiscalização do exercício profissional. O CREA-RS participará ativamente do debate. Os temas envolvem a área de tecnologia, infraestrutura do Estado e da sociedade. São os profissionais registrados do Conselho que possuem expertise e o conhecimento técnico necessário para encontrar as melhores soluções, compatibilizando investimento e qualidade. CREA do Rio Grande do Sul, valorização e defesa da área tecnológica. Não esquecendo que investir em imóveis é investir no seu futuro. E o consórcio de imóveis da Unicred é a escolha certa. São vários os benefícios, com até 200 meses para pagar, média de 2 contemplados por mês e a possibilidade de usar até 30% do valor da carta para um lance. Acesse unicred.com.br/centralrs/consórcio ou converse com o seu gerente. Unicred, mais valor para você. Pergunta: por que a reforma da Previdência precisa ser feita? Porque favoreceria os empresários? A reforma trabalhista eu entendo, mas a previdenciária, o Luiz de Santa Maria. E aí? Um longo silêncio fez? A reforma previdenciária está sendo feita porque, segundo cálculos que foram apresentados, me parece que não houve uma contestação mais contundente em relação a isso, a farra de aposentadorias, sem que houvesse suporte para que elas fossem concedidas ao longo do tempo, aposentadorias de 5 anos que foram concedidas a pessoas ao curto espaço de tempo de contribuição e aposentadoria, não havia cálculo atuarial que resista a essa questão. Além disso, a Previdência foi saqueada por diversos governos e o dinheiro da Previdência desviado para outros setores. Isso também é realidade, os críticos da reforma têm razão nesse particular. Só que o problema é que não há como continuar, e país de bem-estar social e que não tem o grau de corrupção que o Brasil tem, também fizeram a reforma previdenciária, porque a longevidade das pessoas, as condições de vida, estão lhes dando mais tempo. Eu quero saber, outro país toma 30% da Previdência para jogar no Caixa Única? Tem algum outro país? Mas eu acho que na preliminar eu disse. Não, sim, claro, por isso que são países menos. Então, países que não fizeram isso, que são menos corruptos que o Brasil, fizeram a reforma previdenciária. Imagina o nosso, que constatou a longevidade maior das pessoas e que fizeram isso. Quer dizer, todos os países. O Brasil é infiel à Previdência. Claro. Ali o dinheiro da Previdência é dinheiro do empregador e do trabalhador, que é entregue na mão do gestor público para administrar. E eles assaltam a Previdência. Estaríamos em outra situação. Claro. Mas a Previdência não vai dar certo. Mas esse é um fato, né? Isso aconteceu. Tem que haver uma solução, lamentavelmente dolorosa. De novo, quem vai pagar suas dívidas? Claro, sempre. É o trabalhador. A população está envelhecendo. Estoura sempre em quem? Estoura nas pessoas mais humildes, que necessitariam de uma aposentadoria decente. Sempre. Não são os grandes empresários. Quem paga essa conta, que tem que ficar claro, que eu acho que se comunica mal, é quem paga essa conta mais é a população, mais humilde. Vai ser esse. Se acha que é os empresários que vai sofrer, que vai trabalhar mais. Quem sofre mais atualmente é o trabalhador humilde, que ganha salário mínimo, esse é quem paga mais a conta. Então, que fique claro que essa reforma é feita muito mais para melhorar o aspecto para a sociedade do que para os empresários. Então, não é só a questão da reforma trabalhista, mas a questão da reforma previdenciária, existe a questão demográfica, as pessoas estão ficando mais velhas. Qual é o benefício que traz para o empresário? As pessoas mais jovens vão acabar pagando, não vão ter benefício nenhum, porque o caixa vai acabar, não tem benefício nenhum para a empresa. Exatamente. Então, isso é uma questão que as entidades empresariais se comunicam muito mal, e aí eu coloco uma demagogia para nós mesmos, que não sabemos comunicar que os benefícios que estão sendo feitos, quem mais paga essa conta é o trabalhador. Também concordo com o Nestor, que tudo isso é formado por uma quadrilha, e aí vai adiante. Que país, que tristeza, Regiane Mota. O Nestor é um homem sério, gestor, um bom presidente.
Está te mandando a Regiane Mota aqui. Não, mas eu já não... Já está te prevendo que vai ser presidente do Grêmio. Pois é. O Grêmio está em muito boas mãos. Tu recebeste aqui há poucos dias aqui o presidente, que é um homem sensato, ganhei a camisa 10 do Grêmio com o Papa Debates atrás. E estamos satisfeitos com o presidente. Acho que ele faz um bom trabalho. O Inter nunca teve um gesto dessa ordem, assim, dessa grandeza. Não, mas o Marcelo Medeiros também é um... então tem que falar direto, tem que retomar. Também é uma pessoa... De nome falso é bravíssimo. Olha aqui, ó. Que cabelo, deputado Thiago Simon. André Simon. Mas isso aí é propaganda tua. Não, aqui, mas não é minha. Olha aqui, doutor, é minha. Eu sei. Não, mas é que tu tem... É o André. É que tu, assim, espontaneamente tem expressado, assim, tanta... Admiração pelo teu cabelo. Pelo meu... São dois cabelos que eu admiro. Vai ser doador. São dois cabelos que eu admiro. Os dois são nossos amigos, o Thiago e o Clóvis Terra. O Clóvis Terra Machado, por isso que eu disse, sim. Tem um cabelo muito... O Clóvis, para chegar numa festa, ele leva 2 horas. O Thiago não. Eu sou amigo dele. Thiago não. Thiago faz escova, bota lá aqui. Thiago não faz isso. Por um minuto, vai de qualquer jeito. Mas é um bom cabelo, né? É um tupete. O André de Viamão, um abraço, André. Olha aqui, ó, deputado Thiago, o pior indicado, barbaridade, para substituir Michel Temer é o Nelson Jobim. Para mim não serve nem para síndico, está dizendo o Carlão aqui. Pois é, eu acho que uma questão que foi abordada hoje no pronunciamento que eu fiz na Assembleia, e retomando, né, eu acho que o impeachment pode ser um caminho, mas eu acho que nós não devemos descartar a renúncia, porque a renúncia é a oportunidade para um ato de grandeza. E é aquilo que se espera, não é? Aquele que está à testa da nação. Tem a solução também, que é uma válvula institucional do Tribunal Superior Eleitoral, que tem sido aguardado, tem sido muito aguardada essa decisão em relação à Essa é a mais provável. Essa é a mais provável, com uma solução institucional para estancar a crise. Né? Quem é o presidente da SEM? O presidente é o Gilmar Mendes. Tá. Mas eu acho que o processo de escolha de substituição é uma questão muito importante. Na verdade, o encerramento do governo Temer está diretamente ligado à construção do consenso, não é? De um nome que possa representar uma estabilidade para esse processo de transição. E essa discussão, ela vem... A grandeza da renúncia seria uma cela grande, confortável. Não, isso eu não vou falar, eu não vou julgar, eu não vou pré-julgar o presidente Temer, não é nesse sentido. Não, eu quero dizer o seguinte, se ele renunciar... Ele perde fora. Eu só quero comentar o seguinte, que a escolha desse nome realmente não pode ser feita da forma tradicional que a velha elite, essa estrutura política que vem comandando esse processo... O senhor acha que o Tasso Gereissati é um bom nome? Como é que surgiu o nome do Temer? Não é? Surgiu numa articulação de gabinete, estava o Lula num quarto de hotel comprando voto e uma estrutura ali negociando o ministério, negociando o cargo, negociando o voto, não é? E o que não pode acontecer nesse momento é um tipo de articulação nesse nível, né? O Brasil tem que ter grandeza nesse momento de ruptura institucional é escolher um nome Tasso Gereissati é bom nome? Eu acho que não. Eu acho que um nome que represente um partido não é um bom nome. Não é? O nome do Jobim é uma pessoa indiscutivelmente que tem grandeza, é um jurista, foi presidente do Supremo, transita na esquerda, na direita, né? Uma pessoa... Mas ele me parece que está muito envolvido em alguns esquemas, né? Ele é sócio do banco, defende o banqueiro que também está envolvido na Lava Jato. Ele está muito envolvido nesse processo. Fez muitas críticas ao Moro, à Lava Jato. Me parece que ele não tem a isenção para representar a credibilidade que esse momento necessita. Paulo Sérgio, lamentável a decisão do presidente da Câmara dos Deputados em solicitar ao presidente Temer a convocação das Forças Armadas para combater meia dúzia de baderneiros. Já foi desmentido. Ele já negou isso. Ele pediu a Força Nacional porque havia força pública estadual insuficiente. Foi isso. O que vai acontecer? É o que eu ouvi, pelo menos. Não foi o que ele disse. O que vai acontecer com os ministros que são citados à Lava Jato se o Temer renunciar? Camilo, estão fora. Estão fora, óbvio que vão estar fora. É que sejam dois, eu acho que é o do Rio de Janeiro e o Eliseu Padilha Eliseu Padilha, o Moreira Franco. Moreira Franco. Agora, a grandeza do Temer pode acontecer
se ele entender que é uma saída honrosa para ele, a saída via Tribunal Superior Eleitoral. Exatamente. Porque ele indicou agora, estreiam no Tribunal Superior Eleitoral, nas cadeiras do TSE, 2 nomes indicados por ele diretamente. Que é uma lástima, né? Que vão, provavelmente, pelo que se sabe, pelo funcionamento do TSE, um vai pedir vistas primeiro e o outro vai pedir vistas na outra sessão. Se o Temer entender que o tempo prolongado o ajuda. Agora, se esses 2 entrarem numa concertação com o tribunal para caçar, certamente tem o aval do Temer, porque ele tem lá 2 pessoas que votam com ele, colocadas lá por ele. E mais o Gilmar Mendes, né? Mas aí, mas o Gilmar, ele é do PGM. Ele é do sistema. Partido do Gilmar Mendes. Ele é do sistema. O Gilmar Mendes vai ver o que é bom para ele. O sistema vai coordenar isso. Boa noite, Paulo Sérgio. Poderia perguntar ao procurador de Estado, que aí está presente, se existe realmente uma dívida de 76 milhões da JBS com o Rio Grande? O Martim de General Câmara. Não sei dizer. Eu estou afastado das execuções fiscais há muito tempo. Eu desde 2007. Eu atuei em outras áreas de saúde, a área dos precatórios, que era o medo que eu tinha que a pergunta fosse essa. E agora eu sou agente setorial em uma secretaria, mas eu não sei dizer. Eu me prometo até de verificar tem notícia disso? Não tenho notícia, mas acontece muito. Se falou, inclusive, em relação à previdência de dívidas de empresas. Que já estão correndo. Só o que acontece é o seguinte, essa judicialização das questões ligadas a tributos, o doutor Jorge é um especialista na matéria, eu não conheço tanto, elas acontecem naturalmente, por problemas de legislação, por se entender que necessitava uma lei complementar para implementar tal e tal tributo. Isso é uma dívida não consolidada do poder público em relação ao contribuinte. Então, isso não é uma dívida, isso é uma... Judicializada, ela está judicializada. Isso não é dívida ainda, as pessoas já contam... Pode ser uma interpretação, como já tivemos casos de lojas, por exemplo, que compravam e faziam financiamento direto. Nós entendíamos que havia uma tributação a ser cobrada ali. Sim. E quando chegou no STJ... Entenderam que não. Deram razão à empresa. Então, na verdade, muitas vezes é questão de tivemos agora recentemente, ao Jorge, com o Fundo Rural, havia um julgamento pela inconstitucionalidade do Fundo Rural, por ausência de lei complementar, e agora o Supremo voltou atrás e está cobrando o Fundo Rural. E que empresas do setor agrícola sequer contingenciaram isso nos seus balanços, trazendo um problema grave, mas... Olha, é do jogo, né? Antes de... O Lopes, do Balneário Pinhal, tivemos a legalidade com gaúcho protagonista. Tivemos Estado Novo com gaúcho protagonista. Tivemos um gaúcho protagonista na Nova República, Pedro Simão. Temos homens, nome e integridade para gerenciar a nação. Falando aqui no seu pai. É verdade. Até lançaram ontem aqui, foi ontem ou antes de ontem, o senador para substituir o Temer, aqui no programa. Eu acho que faz um retrospecto muito importante da trajetória, da importância que as lideranças gaúchas, ao longo da nossa história, com Getúlio Vargas, com Brizola, com Jango, né, com Simão, podemos destacar aqui também o Ibsen Pinheiro, né, que presidiu a Câmara. Então, eu acho que existe um capital, não é, e uma força das lideranças políticas aqui do Estado que precisa e pode ser retomada. Né? E acho que existe um espaço a nível nacional. Hoje se comentava como seria importante se você articulasse os governadores e eles tivessem capacidade política de fazer a mediação nesse momento. Mas você vê o governador do Rio está com pedido de impeachment, né? O de Minas também, tem o de São Paulo, né? Você tem... Que também está com aí procedimentos... Você tem o Paraná está investigado, Santa Catarina está delatado. Você realmente vê uma fragilização das lideranças políticas do nosso país hoje, que é algo realmente muito preocupante. Mas não pela sua presença, mas eu acho que o histórico do senador Pedro Simão o recomendaria muito para um governo de transição, Paulo Sérgio, até que as eleições acontecessem em outubro. Ele é um homem que primeiro, tem uma vida política... de um homem probo, de um homem que nunca se envolveu em nada que pudesse envergonhar a ele, aos seus eleitores e a nação. Ele seria um homem ideal para esse momento, não se tem cogitado, mas seria um nome que não teria descontentamentos, não é um homem ligado
a extremos, eu acho que ele seria um nome muito interessante para essa hora aí de que nós precisamos acalmar um pouco, precisamos ter um pouco de serenidade. Acho que seria um bom nome, sem dúvida nenhuma. Agora aqui no Papa Debate chegou o momento do engenheiro. Momento do Engenheiro. Oferecimento Senge, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. O Sindicato dos Engenheiros alerta, em meio a esta gigantesca crise ética, moral, política e econômica, agravada ainda mais pelo quadro de penúria das finanças públicas, o debate sobre o presente e o futuro da engenharia brasileira não pode ser evitado. Ao completar 75 anos de fundação, o Senge defende que a engenharia é a solução para superar o momento atual. É preciso investir fortemente em educação, pesquisa e tecnologia, visando o desenvolvimento com justiça social. Assim, o Senge convida os profissionais para que venham fazer parte deste propósito. Associe-se, façam o Senge ser ainda mais forte, aproveitando também os diversos serviços, vantagens e benefícios exclusivos, como o plano de saúde, descontos em universidades e programa de qualificação, entre outros tantos. Sindicato dos Engenheiros, nosso maior projeto é você. Vamos agora ao quadro de saúde com o nosso querido amigo, Dr. Gilberto Schwartzman, oncologista de estirpe mundial, titular do Clínicas, do Ernesto Ornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan e o mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina. Dr. Gilberto. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento do câncer. O câncer de pulmão é um assunto muito sério. Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores e senhoras para alguns avanços muito importantes que aconteceram recentemente no tratamento dessa doença. Por décadas, buscam-se formas de utilizar o nosso sistema imunológico como um exército no combate ao câncer. Faz sentido, não é mesmo? Se o nosso sistema de defesa foi feito para nos defender de agressões, por que não usá-lo contra o câncer? Pois os cientistas descobriram recentemente formas de ativar a reação de nosso sistema de defesa contra o câncer. Converse sobre esse assunto com o seu médico. Obrigado, doutor Gilberto Schwartzman. Boa noite. Se o prédio da Farsul fosse público, levaria 5 anos para ficar pronto e o custo seria 10 vezes maior. E ele continua aqui, olha, ninguém irá renunciar a cargo nenhum. A grande preocupação é o fechamento das torneiras da propina. Isto sim, tirando o sono das quadrilhas. Fernando de Ijuí. Fernando. Meu quase xará, o senhor Nestor Fernando, ele tem razão. Boa noite, nosso querido deputado Thiago Simon. Sou funcionário do DAER e muitos almoços compartilhamos juntos. Um grande abraço. Maria da Graça. Querida amiga Maria da Graça, prazer enorme aí compartilhar. Tu sempre assiste o programa do Paulo Sérgio aqui, é uma então, grande fiel telespectadora, servidora aqui do nosso DAER. Um grande abraço para ti também, querida. Boa tarde, Paulo Sérgio. Ontem perdi meu tempo e assisti a TV Senado. E a senadora Lidice da Mata, da tribuna, dizia que teria que haver eleição direta, porque na Inglaterra o governo antecipou a eleição em 3 anos. Como pode uma senadora ser tão analfabeta política? Será que ela não sabe que lá funciona o parlamentarismo? O Júlio de Gravataí. Eu tinha um professor, professor Roberto Chan, né, de Direito, lá na URGS, e ele dizia que um advogado não pode ter vergonha de passar por burro, né, desde que alcance seus objetivos, né. Então, Michel Temer era advogado, não teve essa preocupação. Então, muitas das vezes, os políticos sabem o que eles estão falando, mas o objetivo é outro, né? O objetivo não é exatamente aquela fala ali. Distorcer, né? A questão. O quero chegou lá. Sim. Oi, Paulo, tudo bem? Outro dia o Thiago não respondeu. Queria eu saber o que a Assembleia está fazendo contra a lei de Maguila do Paraguai, que está levando diversas empresas para produzir lá, com imposto zero e sem justiça do trabalho. Danilo Martins. Me repete, por favor, qual lei? É lei de Maquila, aquela lei Maquila, ela botou faz Maquila. A maquiagem do produto para... Maquila, ele botou Maquila. Botou Maquila, mas é Maquila. Maquila. A lei de maquilagem de produtos, se faz uma pequena modificação cosmética na mercadoria para colocar no mercado, se compra da China, agrega-se lá uma pequena modificação cosmética, estoca o produto. A gente não compete com as indústrias nacionais, cria uma sonegação, cria uma dificuldade de concorrência. Acho ele que é isso. Outra vez. Só corroborando, deputado, com a telespectadora aqui, realmente o Paraguai tem feito uma ação muito forte aqui no Brasil. Predatória. Tem vindo muito forte para trazer, para captar as empresas. Sim. Então, e o Estado está se desenvolvendo bastante.
O Paraguai está se desenvolvendo. Mas aí é outra coisa. Mas aí é outro assunto daí, né? Exatamente, mas apoiado por essas questões. Aí, qual é a diferenciação que eles colocam? É a parte tributária. Sim, mas aí é uma ação agressiva, não é de guerra fiscal. É desleal. É uma ação não agressiva é de guerra fiscal. Essa iniciativa está correta, porque o Paraguai realmente está atraindo capital. Mas essa aí não, Esse debate realmente não está acontecendo na Assembleia, né? Eu confesso que não tenho conhecimento. Não sei se é... Não, esse debate não foi para a Assembleia, mas deveria ter. Não sei se é de competência federal ou estadual, eu até introduziria, lançando esse... Tem gente que combate a guerra fiscal. E que o talvez Paraguai fosse, está entrando na nossa guerra fiscal. Talvez fosse mais competência da Secretaria da Fazenda, não é, em ter alguma atitude de repressão fazendária e fiscal mais rigorosa no sentido de evitar o contrabando, a pirataria. Né? Aí já não seria tanto o âmbito da Assembleia. Né? Tem até relógio suíço que não é da Suíça. Não é uma questão de lei. Só a parte de baixo. Né? Já existe uma questão que o LIDE também está passando junto com a FEComércio. A FEComércio está liderando isso, que é contra a pirataria e contra o contrabando. Uma frente que é liderada porque movimenta muito dinheiro. O cigarro é bilionário. É pior do que a tributação, o maior concorrente do cigarro, pior que a tributação, que já é altíssima, é o contrabando. Contrabando. Então, bebida, cigarro, é muito pesado. É muito, e o Paraguai é fortíssimo. Esse é o grande Simões de Canoas. Nestor, esse vibrador deveria ser levado para o Temer. Estou dizendo aqui o Simões de Canoas. O senhor Eduardo não me... Quem sabe ele não deu de presente naquele encontro. Não venha me dizer que o trabalhador é culpado de ter que fazer reformas. A culpa é dos políticos corruptos e canalhas. Ele não disse isso. Que o trabalhador defendeu o trabalhador. Estou defendendo arduamente o trabalhador e ele acaba pagando a conta mais do que o empresário. Se coloca que o único beneficiário é o empresário, mas na verdade quem paga essa conta, a maior conta, é o trabalhador comum. Então, a respeito à frase do nosso telespectador, mas não foi isso que eu falei. A primeira ou a última? Não, colocando que... Não do vibrador. Não do vibrador. Colocando que quem vai pagar essa conta se as reformas não forem feitas é o trabalhador comum. Foi feita uma frase em Nova York. Vibrador na sacola dos outros é colírio. Nestor, hoje está inspirado. Fazia o Eduardo, já inventa esse programa aqui. Paulo Sérgio, não sou expert em política, mas coitado Temer, nunca me convenceu que teria capacidade de governar o país. Diz aqui, eu nem vou te falar. Alberto de Portão. Aí já entrou a Marcela no meio, aí é bravo. Paulo Sérgio, há meses atrás eu disse no seu programa que ia faltar algema para tanto político do PMDB e do PT e tantos outros. Fui criticado. Agora começará tecla de escape, como não faço parte, etc. Estamos no fundo do poço. Politicamente, somente uma futura geração e Deus que nos ajude. Wagner Veiga de Osório. E é verdade que Wagner disse. E essa manifestação que eu fiz, Paulo, me pareceu importante, até no sentido de sair do lugar comum, onde você coloca uma viseira e quando você é o seu partido, né, você praticamente não consegue transcender as estruturas, não é, da tua legenda, né? E um dos erros do PT, na minha opinião, dos erros cruciais, que teve um custo nas eleições passadas, que a gente viu, o PT foi varrido, né, foi justamente essa falta de autocrítica. O Brasil inteiro estava enxergando, não é, o governo completamente tomado pela corrupção, mas a gente viu uma defesa intransigente, eles fecharam os olhos, não é? E eu acho que o nosso partido, o PMDB, nesse momento, não é, com muita prudência, sem nenhum tipo de espetacularização, precisa ter a humildade de fazer uma autocrítica e mostrar, não é, e de reconhecer que o nosso governo não tem mais legitimidade, não tem mais credibilidade, não é? As condições políticas de governabilidade, é aquilo que faltou para Dilma Rousseff, elas se exauriram, né? E nunca um presidente teve... Agora, eu quero só completar uma coisa. Predominância no Congresso Nacional. Quando nós falamos assim da classe política, é verdade, né? Eu acho que há uma demonização muito forte da política, porque existem muitas lideranças políticas que fazem um grande trabalho. Eu conheço prefeitos, vereadores, posso citar, municípios que são exemplo, Garibaldi, Carlos Barbosa. Garibaldi,
Carlos Barbosa, eu tive com o prefeito ontem, vai ter a Festa de Queijo, é o melhor IDH do Brasil há 5 anos. Lá em Farroupilha tem uma vereadora... Então, assim, tem muita gente séria que faz um trabalho sério. A vereadora de Farroupilha, agora, pelo amor de Deus. Eu quero dizer uma coisa para ti, Sérgio. A corrupção, ela que houve, Valzé? Barbaridade. O que ela disse dos nordestinos, um absurdo. Ela é endêmica. Faltou jornal, na verdade, para ela, porque foi bem na semana que tinham políticos gaúchos sendo... E só para completar, eu acho assim... Sorte dela. Né? Eu acho que quando o Lamáquia, o pessoal do OAB, foi pedir o impeachment e falaram com o Supremo, e elencaram, não é? E denunciaram toda aquela corrupção que tinha acho que foi o Fachin. Olha, tem 100 escritórios de advocacia que estão lavando nota, não é? Para o escritório da JBS. Né? Isso está proliferado de forma endêmica em toda a sociedade. E me parece que é um reducionismo, muitas vezes, a gente achar que todo o problema do Brasil é os políticos corruptos. Cada setor quer ter o seu presidente. O empresário quer que o presidente seja empresário. O operário, um operário. Um dos males do país é este corporativismo que separa o país em claques. Precisamos de estadista e não de um classista. Concorda com isso? Só quero permite só defender a OAB em 2 vetores. Primeiro, a OAB teve muita pressa em pedir o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Teve. Então eu acho que agora a OAB, que é formada por advogados... Ela demorou na Dilma. Demorou 2 anos. Não. A OAB foi o segundo pedido. Quando se descobriu as palavras fiscais, ela foi rapidíssima em fazer, e o presidente da OAB foi criticadíssimo, porque a OAB é composta de advogados de esquerda, de direita, enfim, as mais diversas, e ele pediu rapidamente. Bom, agora, se a OAB representa advogados de todos os matizes ideológicos, ela tem que agir da mesma forma em relação ao presidente Temer. Quando a OAB foi lá e descobriu, e o ministro Fachin disse que tinha 100 escritórios de advocacia, o que o presidente Lamáquia pediu? Me dê o nome dos 100 escritórios de advocacia, que eu vou abrir procedimentos contra cada um dos sócios desses escritórios de advocacia que fizeram isso. Que eu acho que é o que a OAB pode fazer. Só uma questão. Desculpe, não, também. Entendeu o significado que eu disse? Claro. Primeiro, com relação ao que falou o senhor deputado, há algumas pessoas dentro do PT que há muito, e o senhor Olívio Dutra é um, que há muito já falava dessa questão da autocrítica. Né? Verdade. A questão era espaço para ser ouvido, né? Mas tinha algumas vozes que falavam. Com relação ao OAB... Será que ele fez autocrítica na fora, não? Ele era quase solitário ali. Na questão da fora, ele fez alguma Não sei, talvez até tenha feito, mas como agora teve um grande número de pessoas desempregadas lá em Camaçari, talvez ele se sinta até reconfortado. Mas era preferível ter empregado durante tantos anos desempregar hoje. Mas o Olívio fez, exato. O Olívio criticou, disse que o PT tinha, foi uma voz isolada dentro do PT. Respeito à ideologia, exatamente. Uma voz isolada dentro do PT, ele fez. Bom, mas então, agora me fugiu. Com referência classista. Não, eu digo, na verdade... Autocrítica. Na verdade, a questão da autocrítica, nós não temos esse estadista. E essa questão da OAB. Da OAB, isso. A OAB, eu integro a Comissão de Direitos Humanos da OAB. Né? E sei que... A nossa aqui do Breyer aqui. Isso. Né? Nós também ficamos muito divididos por conta daquele pedido de impeachment, que na verdade foi o 12º. Isso. E, além de ter sido o 12º, nem foi recebido pelo então presidente Eduardo Cunha. Nos causou, na verdade, uma dificuldade, porque nós nos consideramos e somos a Casa da Cidadania. E os movimentos sociais estão muito ligados à esquerda. Então, a OAB foi taxada como golpista. Né? Bom, agora, diante desses fatos, era necessário que, urgentemente, a OAB se manifestasse. Né? E o fez. Né? Não poderia a OAB ficar obtendo informação até vir a decisão do TSE e a OAB não apresentar. A OAB tinha que apresentar e apresentou o pedido de impeachment, que, ao meu ver, está muito bem fundamentado. E fez com muita responsabilidade, por maioria esmagadora. Foi 25 a 1.
E faço questão de salientar e uma abstenção. 25 favoráveis, um contrário e uma abstenção. E a credibilidade da instituição. A minha afirmação foi no sentido de que... Claro, não, entendemos. Não, só para... Né? E mais, a OAB deu chance ao presidente Temer, que ligou para a OAB, pediu para... Ele teve direito de defesa, inclusive. Teve direito de defesa. Exatamente. Foi rejeitada uma preliminar, que também havia sido rejeitada em relação ao presidente Dilma. Acho que a OAB agiu... em consonância com o que a classe espera dela. Tá bem. E se os senhores me permitem, tem uma outra questão, que é muito cara para nós advogados, e para a OAB há muito tem sido cara, né? Que é a questão do proceder dos advogados. Né? Nós temos um tribunal de ética, que é muito rigoroso e a presidência da OAB tem sido, e não é nessa gestão, são gestões anteriores, muito preocupada com essa questão. Então, certamente eu não sabia desse diálogo, mas já esperava que fosse essa a resposta do presidente Lamarck. Quer dizer, me diga quem é. Nós vamos tomar, nem poderia ser diferente. Olha, estou olhando o Olívio Pereira, que está pedindo para os Estados Unidos emprestar o Obama por 1 ano e meio aí para resolver as questões do Brasil. Isso é uma boa ideia, trazer o Obama aí, se pudesse, né? Vamos agora ao ponto final, com Gimo, FCDL e Que Comércio. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Está me dizendo aqui quem é aqui? Caio Alfredo Spier, de Nova Petrópolis, dizendo: para com essa demagogia, Paulo Sérgio, como tu é ignorante em contas públicas. Agora eu vou chinelada também. Tirou a cabeça na ponta, eu vou chinelada. Eduardo Fernandes, seu ponto final. Agradecer aqui o convite, agradecer a companhia do procurador Jorge Terra, deputado Tiago Simon, Nestor Rai, e deixar uma revista aqui do LIDE que dizia aqui, Paulo Sérgio, dias melhores, 2017 ainda terá desafios, mas a economia volta a respirar. Essa capa foi em abril. Ah, bom. Então, deixar que essa mensagem fique de ponto final, que a economia tem que voltar a respirar. A gente via taxa de juros em queda, inflação em queda, PIB em crescimento. Então, precisamos destravar as questões de um Estado letárgico, inchado, burocrático, para um Estado mais eficiente. Olha o hotel que o Nestor fica em Paris, aqui, o Bristol Paris. Está aqui na Lide, ó. Não, eu fico no Jorge Sank. Eu fico no Jorge Sank, não fico no Jorge Sank? Os dois. É muito. De bela matéria. Tem muito furfuro. O Jorge Sank é aqui. Isso aí só serve fristique, tem muito furfuro. Então, a ideia é essa, dias melhores e que a gente continue cumprindo essa agenda, independente do que só a política está travando. Nosso procurador do Estado, Jorge Luiz Terra, seu ponto final. Eu primeiro agradeço o momento aqui de estar com os amigos e agora essa passagem do e-mail que o senhor recebeu, ou não sei se é o Twitter ou é e-mail, mas me lembrou de uma passagem de sala de aula, né? Que um professor, que era professor... Não, eu quero dizer que eu não tenho a mínima pretensão com você, quantos públicos, não conheço mesmo. Sou totalmente ignorante, mas alguém ouviu dizer que eu sabia aqui? Não. O professor Steiner, né, ele adotou um livro que era... Ele adotou um livro que era do Ovídio Batista e que é muito crítico, né? E o professor começou a ler o livro e daqui a pouco ele diz, ao contrário do que diz Steiner, né? Ou seja, ele estava sendo criticado, né? Então, esse tipo de postura do professor lá e do apresentador aqui é que nós esperamos de quem milita na vida pública. Saber ouvir a crítica, saber transigir, saber negociar, saber estar preparado para no mundo democrático. No mundo democrático, a gente não vive só nos elogios. Até quando a gente tem vantagens, a gente tem que estar pronto para que alguém critique aquela vantagem. E isso realmente é ser líder, né? E nós precisamos de líderes empresariais, nós precisamos de líderes sindicais, nós precisamos realmente de uma mudança muito grave. Houve um cidadão que trabalhava na Microsoft e ele ficou sabendo de um amigo que estava na África, um país africano, e viu que faltava luz toda hora e as enfermeiras não tomavam iniciativa. E ele disse, não, mas as enfermeiras também são líderes, porque elas podem decidir entre a vida e a morte. Então, ele largou o seu emprego junto à Microsoft e retornou ao país africano dele, e lá ele constituiu uma universidade.
né? Nós precisamos de pessoas assim. São essas pessoas, deputado, essas sim podem ser transformadoras. Muito obrigado. Boa noite, bancada. Gostaria de saber do senhor sobre o movimento Sul é Meu País. Separatista aqui, né? Separar a região sul do resto do Brasil seria uma solução para nós sulistas. Ou é uma utopia? Cédicla Noronha de Canoas. Seu ponto final, doutor Nestor Rein. Bem, eu queria fazer alguns registros. O primeiro deles é cumprimentar o presidente Heitor Miller, que é o presidente de exercício da Fiergs, e o Gilberto Petri, que foi eleito na terça-feira, o novo presidente, pelo Dia da Indústria. Por essas 50 mil indústrias que foram citadas pela Lide, não é, que gera um emprego que é o fator de bem-estar social é ter emprego. Um homem, uma mulher sem emprego é um ser errante, não tem os seus amigos, não tem a sua turma, não tem o seu sustento. Não tem... Então, essa geração de empregos é fundamental e a indústria cumpre esse papel magnificamente. Então, desejo à indústria fortaleza, vigor, que passe por esses tempos difíceis. Quero registrar também meus cumprimentos pelo Dia do Trabalhador Rural. Trabalhadores rurais, esses que devem ser contemplados com políticas públicas, eles são poucos, cada vez há menos gente no campo e o poder público deve voltar os seus olhos para o trabalhador rural, para que as pessoas ainda se mantenham, eles fazem a grandeza do agronegócio familiar. E todos são trabalhadores rurais e faço o registro também dos 90 anos da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, que praticamente se imbrica com a história do Rio Grande do Sul e que fez com que o agronegócio ajudou, impulsionou, catapultou o agronegócio, essa condição que tem de ser um motor da economia. Agora temos a Federação das Federações aí. Né? Paulo, boa noite. Gosto muito do doutor Nestor, adoro quando ele está no programa. Júlio Hoffmann de Caxias. Júlio! Eu ia ser uma mulher, né? Não é o Júlio. Não, Júlio, grande abraço, Júlio. Eu cheguei em flauta. Júlio, grande abraço, Júlio. Grande abraço. Tiago, deputado nosso, aguardamos ansiosamente seu ponto final aí. Tudo bem. Paulo, prazer. Eu achei que você não queria o impeachment, não? Você quer renúncia? Não, primeiro a renúncia. Ah, tá. Paulo, assim, prazer enorme estar aqui contigo, todos os amigos da mesa, né? E a gente discute, debate, né? Traça cenários, mas realmente o momento que nós estamos vivendo é crítico, é um momento de extrema complexidade, talvez o momento mais difícil, né, da nossa República, um momento que exige, como o nosso procurador estava traçando aqui, exige realmente lideranças que tenham capacidade, né, de condução desse processo político tão complexo, tão turbulento, e a ausência dessas lideranças recente, não é? Toda a condução desse momento histórico que nós estamos vivendo, né? Na verdade, talvez o grande protagonista desse momento seja a sociedade civil, não é? Que desde a queda da Dilma, ela vem realmente ocupando um espaço, né, nas ruas e pautando a agenda política, né? Mas eu acho que é um momento de transformação, né? Nós vivemos um momento de transformação e, fundamentalmente, nós queremos mudar uma velha ordem. Obrigado, deputado. Já vou entregando meu jeton aqui. Ele sempre acaba porque tem dificuldade de conclusão. Então, agora, no próximo, eu vou lhe botar. Meu ponto final acaba sendo um discurso, então eu agradeço a todos os amigos. Tiago, acaba com... Faz uma vírgula e ele... O senhor vai levar o jeton de qualquer Faz uma vírgula e coloca um ponto final na vírgula. Da Zezé. Paulo, a reforma da Previdência para continuar mantendo altos salários dos poderes, que 1 milhão tem o mesmo déficit de 32 milhões de aposentados, ou seja, transferência de renda do baixo para os altos salários. Ricardo Paim. Parabéns de novo aqui, como já disse o Nestor, que já se referiu o Eduardo, a nossa Fiergs, do Dia da Indústria hoje, o nosso Heitor Miller, o Petri, que está assumindo, Gilberto Petri, que foi eleito, vai assumir agora em junho, e também aos nossos trabalhadores rurais. Essa Farsul, eu já cansei de mandar abraço, eu já estou cansado de prestigiou com a tua presença lá, então, que é muito importante para nós. Prestigiei, não, eu fui prestigiado com o convite que recebi. Obrigado, Tiago, obrigado, Nestor, obrigado. Fernando Fernandes, obrigado. Nosso procurador de Estado, o nosso Jorge. Chegou um dia que o Clóvis Terra, né? Clóvis Terra Machado e o Jorge Terra Machado. Sempre da mesma forma. Obrigado, boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Banrisac Digital, dinheiro na mão, sem cartão. E Sescop RS, cooperativismo, a grande força do Rio Grande.